Gostaria de saber, você é abertamente a favor da legalização da maconha e esse assunto está pairando no ar e essa legalização pode acontecer a qualquer momento, diversos países já legalizaram. Eu gostaria de saber os seus principais argumentos para defender esse ponto de vista. Olha, Alexandra, por vários anos eu fui a favor de legalizar a maconha ou cannabis, porque é uma planta... Primeiro, foi uma planta inventada pelo ser humano, quer dizer, a planta cannabis que tinha na natureza não tinha as aplicações que tem a cannabis que o homem selecionou. Eu gosto de dizer que a maconha está para as plantas como o cachorro está para os animais. Uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. E é uma planta tão útil que hoje 35 estados norte-americanos já legalizaram seu uso. Eu não tenho a menor dúvida de que quando os Estados Unidos terminarem de legalizar a cannabis, ela vai passar de ser a planta da erva do diabo para ser o contrário. Eles são muito bons em vender, eles vão começar a vender para o mundo todo. E ela vai entrar no mercado dos remédios, ela vai entrar no mercado das drogas recreativas, ela vai entrar em diferentes mercados que hoje são ocupados por diferentes produtos. E claro que a indústria não quer isso. Por quê? Porque uma única planta compete com tantos produtos e, no entanto, pode ser plantada em casa. Então, claro que existem interesses comerciais poderosos, mas do ponto de vista da sociedade, é do interesse da sociedade que a maconha seja legalizada, até para proteger os usuários da maconha contaminada, do traficante, da polícia corrupta, de todo o sistema corrupto e violento da guerra às drogas. Agora, o que eu entendi nos últimos anos e que eu não compreendia antes, à medida que eu fui me envolvendo nesse debate, é que não basta legalizar a maconha. Legalizar a maconha é fácil, é uma droga benigna, que causa muito menos problemas do que o álcool ou o tabaco, que já é utilizada amplamente no Brasil e trata-se, na verdade, de proteger os grupos de risco, proteger os jovens, proteger as gestantes, proteger pessoas que podem ter qualquer tipo de prejuízo com o uso da maconha através da informação. Agora, e o crack? E a cocaína? E as drogas sintéticas? Quase todo mundo vai dizer, não, isso é muito perigoso. Eu também pensava assim. Mas depois, pela reflexão, pelo contato com outros ativistas, com outros pesquisadores, com outros cientistas, eu fui me dando conta de que a droga pesada mesmo é a proibição das drogas. Porque não há droga que seja do demônio. Por exemplo, o veneno de rato mata, chumbinho mata, e não é proibido. Então não é porque a droga faz mal que a gente proíbe ela. A gente proíbe ela por razões históricas, econômicas, políticas. Não são razões científicas ou biológicas. O álcool, entre todas as drogas, é considerada a droga de maior potencial de dano, tanto pessoal quanto social. E, no entanto, é uma droga com a qual a gente convive. E eu acredito que se a gente eliminasse a propaganda, já estaríamos numa situação boa de convívio com álcool. Por quê? Porque, embora seja uma droga perigosa, também é uma droga maravilhosa. Todo mundo gosta de fazer uma festa e ter um pouco de álcool. O problema é quando é muito. Então, aí vem uma noção muito antiga, que é a noção de temperança. O professor Henrique Carneiro, aqui da USP, sempre fala isso. O que é moderado é o equilíbrio. Não é a abstinência completa, né? Não use drogas, não faça sexo. E nem o contrário, não abuse de nada disso. Mas eu gostei que você falou da propaganda, porque eu acredito também que, lógico, eu sou a favor também da legalização da maconha, das outras drogas mais pesadas. Às vezes eu fico na dúvida, mas já ouvi bons argumentos também. Mas eu penso, o álcool é uma droga, está legalizado. Mas o governo me parece tão hipócrita de não legalizar a maconha e continuar permitindo a propaganda da cerveja, porque é um mercado poderosíssimo, né? Temos a Ambev, que é uma das maiores empresas do mundo. Quem será o governante corajoso de peitar essa indústria poderosíssima e dizer vocês não vão mais fazer propaganda? Não temos. Ex-governante querendo fazer isso, né? Ex-governante falando isso tem alguns. Mas a gente que está no exercício do poder e é capaz de fazer uma mudança são poucos. O Mujica, ex-presidente Pepe Mujica do Uruguai, fez essa mudança. Mas a gente não precisa nem ir para o Uruguai. Vamos pensar no caso de Portugal. Há 12 ou 13 anos, Portugal descriminalizou o porte de qualquer droga. Porque já não entra nessa discussão se o cara está usando maconha ou está usando crack. É uma substância que potencialmente pode causar mal, mas que também pode ser benigna se ela for bem utilizada. Você fala, mas o crack tem uso benigno? Veja, o crack é uma droga suja comparado com a cocaína. O crack é um produto da proibição da cocaína. Mas existem pessoas que usam crack e levam uma vida
normal. Então existe todo um estigma de que o cara usou crack, ele passou para o lado virou zumbi. Isso é mais uma peça ideológica para fazer genocídio étnico e cultural. Antigamente era cola, entende? Então, na verdade, o que destrói a vida da pessoa não é o crack, é a sarjeta na qual ele usa o crack. O que destrói a vida da pessoa é não ter amigos, é não ter trabalho, é não ter nenhum tipo de relação que dê a ele conexão. Sim, tá uma pessoa sem sentido na vida. Isso. Se a pessoa está desconectada dos outros, não tem uma malha de suporte social, aí o crack destrói, mas o álcool também destrói, a cola também destrói, o jogo também destrói. Muitas coisas podem destruir uma trajetória humana. Mas a gente tem que parar de achar que o demônio se esconde nas substâncias. Não, o demônio se esconde nas relações humanas de opressão. As substâncias podem ajudar ou atrapalhar diferentes pessoas dependendo da sua genética. É claro que o crack causa um monte de malefícios, mas mais malefício ainda causa a repressão policial que mata a pessoa em nome de protegê-la. Legal. E ainda no tema das drogas, temos as drogas como êxtase, LSD, essas drogas psicoativas e os enteógenos, né, que são as drogas que são tão poderosas sobre a consciência que fazem, pelos relatos das pessoas, aflorarem a noção de divindade, de conexão com o todo. Essas drogas ficaram muito tempo proibidas, até de serem usadas em pesquisas. Recentemente, elas começaram a voltar para o centro das pesquisas. Eu li um artigo brilhante de um jornalista que eu gosto muito, que é o Michael Pollan, que ele é especializado em alimentação, mas ele fez esse artigo para a revista The New Yorker, e ele foi traduzido para Piauí. Faz um ano, foi em junho do ano passado, mas é um artigo atualíssimo. E ele descreve alguns pesquisadores norte-americanos e ingleses que estão fazendo pesquisas com drogas mais fortes que agem sobre a consciência. E tem um pesquisador que ele se chama Robin Carhart Harris. Ele tem cerca de 34 anos, é novo, e ele começou a injetar LSD e psilocibina em pessoas normais e investigar o que essas drogas faziam na mente. Ele descobriu que, ao contrário do que se pensava, que ela superestimulasse determinadas áreas, ao contrário, ela aquieta uma área muito central do cérebro, que é DMN, Default Mode Network, que é a rede neural de modo padrão, e que isso traz diversos benefícios, principalmente para pacientes que estão em estado terminal, para pessoas que têm depressão. Esse aquietamento da mente, ele traz diversos benefícios. E, inclusive, ele trabalhou no laboratório de um outro pesquisador, que era David Nutt, que trabalhou muitos anos no governo britânico como consultor de políticas em drogas, mas ele foi demitido em 2009 quando ele propôs a reclassificação dessas drogas, dizendo que elas eram muito mais seguras que o álcool que o álcool, né, que é uma droga legalizada, e que eram potencialmente muito importantes para a neurociência. Nisso, ele foi demitido. Então, a gente... Com esse relato do Michael Pollan, a gente vê como comprova o que você falou, que o proibicionismo está muito mais ligado a manutenção de um status que existe do que, muitas vezes, ao perigo da substância química. Uhum. É interessante, o David Nutt, ele disse o seguinte: se a gente for proibir as drogas porque são perigosas, temos que proibir a equitação, que causa muito mais mortes do que várias das drogas sintéticas, por exemplo, que são ligadas ao receptor de serotonina. Então, essas que você mencionou, o LSD, a psilocibina que está contida nos cogumelos mágicos, né, o próprio êxtase, são substâncias que agem no sistema da serotonina. E são substâncias que exigem profundo respeito, porque são muito poderosas. Em quantidades muito pequenas, elas são capazes de promover uma alteração psíquica muito profunda e que está ligada, como o nome está dizendo, enteógenos, está ligada à sensação de conexão com o universo, à divindade, experiências que os seres humanos contemporâneos muitas vezes ignoram, que as pessoas às vezes até têm uma religião, uma prática religiosa, vão à igreja, mas não passam por epifanias, não passam por grandes revelações.
Esse êxtase divinal é uma coisa que está cada vez mais longe da vida das pessoas, já que o Deus dinheiro e o Deus consumo satisfazem suas necessidades. Agora, essas drogas são extremamente poderosas do ponto de vista terapêutico. Então, por exemplo, veteranos de guerra nos Estados Unidos que voltam das guerras, né, do Império Norte-Americano pelo mundo, desde do Vietnã, depois da Guerra do Iraque, do Afeganistão, e vão para os Estados Unidos, voltam, regressam totalmente desajustados, em sofrimento, muitas vezes cometem suicídio ou matam outras pessoas. Essas pessoas estão sendo efetivamente ajudadas por uma combinação entre o MDMA, o êxtase, e a psicoterapia. 2 sessões de psicoterapia auxiliadas por MDMA são capazes de tirar a pessoa daquela depressão clínica, na qual ela já leva vários anos, e deixar a pessoa num estado saudável por mais de 1 ano, com apenas 2 intervenções. Então, é claro que isso vai voltar para a medicina, já está voltando rapidamente nos Estados Unidos. Então, é uma revolução médica. O que foi feito nos anos 60 e 70 de demonizar essas drogas, hoje está sendo desfeito, e são substâncias que, com certeza, tanto na questão dos pacientes terminais, quanto na questão da depressão e do trauma, são provavelmente as melhores substâncias, as mais eficazes. Agora, o que é preciso é que o público entenda que a propaganda de 30 anos demonizando essas substâncias era apenas isso, propaganda. Falando ainda de drogas, mas agora as lícitas. É uma questão que me preocupa muito, observando amigas que estão dando para os filhos a famosa Ritalina, né? O princípio ativo é metilfenidato. Ela vem sendo usada indiscriminadamente, e eu queria que você comentasse isso, porque tem uma das crônicas do seu livro que aborda esse assunto. Então, eu quero tomar bastante cuidado, porque com certeza existem pessoas, crianças em particular, que se beneficiam da Ritalina, do metilfenidato. Isso existe, e os pais que finalmente encontraram esse remédio para os seus filhos são muito gratos ao remédio, e falar mal do remédio pode ofendê-los muito. Sim. Mas tem o outro lado. O outro lado é que a gente vive uma epidemia de medicalização. Então, as drogas psiquiátricas, em geral, quando elas chegam ao mercado, elas aparecem com eficácias altíssimas. E com o passar do tempo, com o seu uso, essa eficácia sempre cai. E muitas vezes ela cai para níveis idênticos aos do placebo. Então, a gente tem drogas que eram vendidas com eficácia de 80%, e depois de 10 anos, não, a eficácia é de 30%. 30% é da ordem do placebo, ou seja, uma substância que não tem princípio ativo e que funciona apenas por sugestão. O que é o problema? O problema é que a sociedade começa a tratar todas as variantes do comportamento como patológicas. Então, boa parte das pessoas que se medicam com antidepressivos, ou com reguladores de humor, ou com substâncias para controlar a tensão, como é o caso da Ritalina, provavelmente não precisariam se medicar se estivessem tendo uma vida mais saudável, com esporte, com yoga, com alongamento, com mais amizades, com mais tempo para si mesmas, com mais literatura. Então, a gente começa a substituir as atividades, aquilo que a gente faz com o próprio corpo e com a mente, por substâncias. O que é interessante é que a sociedade tem horror às chamadas drogas ilegais, mas ama as drogas ditas legais. E basta que aquilo entre no mercado, que esteja disponível, para que as pessoas tenham uma adesão muito grande. Acho que as pessoas precisam começar a perceber que nenhuma droga é intrinsecamente boa ou ruim. Depende muito do contexto de uso e do corpo da pessoa que está utilizando naquele momento, da sua genética, da sua epigenética, as modificações que o DNA sofre ao longo da vida. Então, a gente precisa ter um debate mais desapaixonado. Todas as drogas têm grupo de risco. Então, qualquer substância pode ser letal para uma pessoa que tem uma alergia àquela substância, por exemplo. Mas nenhuma substância deve ser proibida pelos seus grupos de risco. O que é preciso é alertar os grupos de risco. Então, por exemplo, você, quando compra leite, você sabe se aquele produto tem lactose ou não. Da mesma maneira, no futuro, quando a maconha for legalizada, a pessoa vai precisar saber se tem THC, se tem canabidiol, se tem canabigerol e as outras 70 substâncias canabinoides que tem na planta. Do ponto de vista hoje dos remédios psiquiátricos, a medicalização da infância é muito preocupante, né? O que não quer dizer que uma parte dessas crianças não esteja realmente necessitando do remédio. Agora,
quanto desse remédio deve ser administrado, quais são as doses, se de fato é um caso para medicalização ou não, eu acho que o debate está muito imaturo, porque o debate considera que qualquer problema que você tenha, existe uma panaceia, existe uma substância para resolver. E muitas vezes não é isso a solução. A solução é mudar a dinâmica da família.